Deus, né? A rede pega qualquer porcaria que tem no mar e que tem no rio. Mas o pescador, que é o Senhor Jesus, ele escolhe os melhores. E as situações da vida vai peneirando, sabe? As tribulações, as calamidades, pandemia, sabe? Vai separando. O que é que o Senhor Deus usa para separar o joio do trigo? Ora, usa o fogo, é. O fogo, a pandemia, usa o que ele tiver. Ele criou o bem e criou o mal. Então serve para separar o joio do trigo, sabe? Ah, as situações da vida, a guerra, a fome, a espada, sabe? A peste, sabe? Põe fome num lugar, o sujeito migra. Aí o sujeito migra para escapar, a fome está lá também, a peste está lá também, enfim. Isso é os exércitos do Senhor, não é o Senhor Deus, não é o Senhor dos exércitos? Então ele tem vários exércitos. Bom, mas meu assunto de hoje também tem isso aqui, ó. Vamos botar assim, Jerusalém, povo de Deus, Israel, terra de Judá, lá está o rei, a rainha, o príncipe, os príncipes, a princesa, os nobres, os endinheirados, o sumo sacerdote, não se esqueça. O sumo sacerdote é aquele que entra no santuário dos santuários. Tem um primeiro santuário que é o sacerdote. E tem o sumo sacerdote que entra no santuário do santuário. No tempo do Senhor Jesus, esse sumo sacerdote era o Caifás e outro lá. E tinha a ordem, sabe? Que nem tem no Brás hoje. Tem o primeiro sacerdote, depois tem o sucessor, já tudo marcadinho, sabe? Coisa de homem. Então, e aí o sumo sacerdote tinha lá os príncipes, tinha lá tinha lá os escribas, a corte, sabe? A corte, sabe? A corte. Então, tinha lá o que? O cunhado do rei, o amigo do rei, o parente do sumo sacerdote, o filho, a mulher, dos profetas, os puxa-saco, a nobreza, sabe? Aqueles que têm dinheiro. No tempo do Senhor Jesus tinha o tinha que o povo de Deus, o sumo sacerdote, o rei. Não, nesse tempo aqui não tinha. Estou botando Jerusalém aqui, sabe? Nesse tempo aqui não tinha. Então, tinha toda essa gente, tudo vivendo maravilhosamente bem, tributando o pobre, tributando o coentro, tributando o azeite, o vinho, a oliva, o trigo, a cevada, vivendo do bem do melhor, roupa chique, linho importado do Egito, azeite, vinho puro, carne gorda, boi gordo, sabe? Vivendo em amplas casas de cedro do Líbano, sabe? Se perfumando com mirra, mirra que vinha lá do deserto da Arábia, Arábia Saudita, lá entre o Irã e o Paquistão, vindo de longe, porque os árabes era bom em especiarias em vinho, sabe? E a mirra vinha de lá, cheio de joias, topázio da Etiópia, da Eritreia, sabe, todo aquele gramuzão. Vivendo em pecado, adultério, sabe? Todas essas maravilhas aí, tudo casando, dando-se em casamento, se aparentando com os mais ricos, rico com rico, miserável, fica lá no canto lá, não encosta aqui no palácio não, sabe? Rico com rico, nobre com nobre, nobre entre aspas, né? Porque um pilantra desse não é nobre, né? Mas é só para descrever aqui. Então todo esse glamour, e lá estava o profeta Jeremias, que profetizava. Vários outros profetas já profetizavam antes que o Senhor estava vendo tudo aquilo lá. Sim, tem uns instrumentos também, né? Abri um parênteses aqui. Tem uns instrumentos, música, festa, tudo regado a vinho, casas amplas, né? Enfim, todo esse glamour, vida boa, né? Vivendo em pecado, e o Senhor Deus vendo tudo. E o que o Senhor Deus fazia? Mandava os profetas falar que ia vir castigo sobre Jerusalém, sobre o povo dele, que o povo dele estava vivendo em pecado, em delícias, ninguém se preocupava com o pobre, com necessidade. Pelo contrário, faziam leis para perseguir os pobres, para oprimir, sabe? Quem é rico não estava nem aí para os pobres,
Se quando fazia uma coisa, dava alguma coisinha lá, uma cesta básica lá, mas não queria nem ver, não visitava pobre, não dava uma roupa. E se desse também não fazia muita diferença, porque a caridade não é isso. Então, aí o Senhor mandou os profetas pregar que o Senhor já tinha determinado um mal, que tem lá no profeta Isaías. O Senhor tinha determinado um mal sobre aquela terra e ia levar para o cativeiro. Aí veio os profetas, profetizaram isso contra os chefes do povo dele, que era o rei, os sacerdotes, os profetas, o, o tesoureiro, sabe? Que ficava cobrando imposto sobre o pobre, sobre a viúva. Tá? Aí, aí o Senhor mandou todos os profetas profetizarem contra o povo dele, contra a terra de Israel, Jerusalém. Aí veio Jeremias e profetizou que o cativeiro iria durar 70 anos. Está aqui em Jeremias 28. Jeremias 28 não. Jeremias está o falso profeta, né? Que é de que eu vou falar, o Ananias. Aí o Jeremias profetizou que o Senhor ia levar o povo dele para o cativeiro 70 anos. Olha, 70 anos. Olha, 70 anos. Quem nasceu no tempo do cativeiro, antes de ir para o cativeiro, não voltou mais, porque 70 anos. 70 anos nem voltou. O quê? Um ou dois voltou, se é que voltou. Mas muitos daquele povo que saiu não voltaram mais, nunca mais pisaram o pé na terra de Israel, em Jerusalém, a terra a qual o Senhor Deus tinha dado ao povo dele. Não voltaram mais, sabe? Não voltaram mais. Ora, eles não acreditaram que o Senhor faria isso. Tanto que se você ler aqui no livro do profeta Jeremias, você vai ver que eles não acreditaram, zombavam, matavam os profetas, expulsavam, não acreditavam. Aí Jeremias pregou que o cativeiro durava 70 anos. Aí o que aconteceu? O Ananias é aquele profetão falso, tipo seu cooperador, seu ancião, sabe? Ei, seu cooperador, seu ancião, o profeta Ananias, é tudo farinha do mesmo saco. Aí ele profetizou o quê? Ó, Jeremias profetizou 70 anos. E o seu cooperador, seu ancião, que tem o espírito de Ananias, profetizou o quê? 2 anos. Ora, 2 anos era viagem, ida e volta. Aqui, ó Ananias aqui. E sucedeu, aqui, ó. Assim fala, disse Ananias aqui, ó, Ananias profetizando em nome do Senhor Deus, hein? Veja só. Assim fala o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, dizendo: eu quebrei o jugo do rei de Babilônia. Depois de passados 2 anos completos, eu tornarei a trazer a este lugar todos os vasos da casa do Senhor, que deste lugar tomou Nabucodonosor, rei de Babilônia, levando para a Babilônia. Você vê? O profeta Ananias, depois que Israel foi para o cativeiro, ele profetizou falsamente, em nome do Senhor, tipo seu cooperador, seu ancião, que o cativeiro ia só durar 2 anos. Tá? Só que Jeremias tinha pregado 70 anos. Quem falou a verdade? Bom, agora você sabe quem falou a verdade, né? Porque se você tivesse lá, o Jesus, o idiota, puxar saco do ministério, se você tivesse lá, você, antes do cativeiro, você não ia acreditar que ia ter cativeiro, e depois do cativeiro, você ia acreditar em quem? No profeta Ananias. Do jeito que você faz hoje. Antes da pandemia, você não acreditaria se alguém contasse para você que ia haver essa pandemia, essa calamidade, né? Agora que veio, o seu ancião, o seu cooperador, está profetizando que, falsamente, que vai acabar logo, que até que vai vir melhor ainda, sabe? Que as coisas até vão melhorar. É igualzinho o profeta Ananias aqui, sabe? É igualzinho. É falso profeta. Tá? É falso profeta. E você acredita, lógico, você é idólatra, sabe? Você acha que é o santão, que não está fazendo nada de errado, que não está pecando, sabe? Que é só falha, que é só erro. Que tipo esse povo aqui é? Esse povo aqui é que nem você. Achava que era o santão, que aquela terra ali o Senhor tinha dado eternamente, que não ia acontecer mal nenhum, que as coisas iam ficar de bom para melhor, que eles eram o povo de Deus, que tinha lá o templo de Jerusalém,
sabe, que eles eram tal e coisa e tal. Aí eu sou de Deus, não sei o que, babá, babá. Igual você. Ah, batizei na graça, eu vou pro céu, não sei o que, o ancião tá falando isso, que é benção, o cooperador tá fazendo benção. Então eu sou, sabe? É a mesma coisa, idiota. Sabe? Então o Ananias, 2 anos, Jeremias 70. Quem fala a verdade? Sabe? Hoje você vê esse seu cooperador, seu ancião, seu falando, pregando, profetizando falsamente em nome do Senhor, que as coisas vão mudar, que isso vai passar, que tudo passa. Sabe aquele ditado que diz que depois da tempestade vem a bonança? Depois da tempestade vem a destruição, otário. Olha aqui, ó. E disse Jeremias o profeta, disse Jeremias a Ananias: ouve agora, Ananias, não te enviou o Senhor, mas tu fizeste este povo confiar-se em mentiras. Quem que faz o povo confiar em mentiras? Aqui Ananias fez o povo confiar em mentiras. E qual era a mentira do Ananias? Que o cativeiro ia durar 2 anos. O que é que hoje, quem é que faz confiar em mentiras? Seu cooperador, seu ancião, seu diácono. Faz confiar em mentiras, sabe? Faz confiar em mentiras. Prega a mentira e depois faz confiar nela. Tá? É que nem você pega um prego assim, de aço, bom prego de aço, e pregar numa madeira de lei, sabe? Um jacarandá, uma madeira de lei. Aí você prega. Você pega aquela mentira e prega todo dia. Todo dia. Aí faz o povo confiar em mentira, sabe? E o povo vai andando naquela mentira, achando que vai tudo bem, porque o povo quer ouvir também isso, né? O povo quer ouvir isso. Então aí ele vai andando naquela mentira e vai indo para o abismo. Tá? Porque o Ananias, o falso profeta que tem o espírito do capeta, do demônio, ele só prega o que o povo quer ouvir, né? E hoje, na graça de Deus, está cheio de Ananias. Então ele pega a mentira e faz o povo confiar na mentira. Tá? Só coisa boa. E aí vão pecando, vão pecando. Não vou especificar qual é a mentira não, porque é tanto pecado que não dá nem para relacionar. Se acha tudo certinho, que o Senhor não condena, que ninguém pode julgar, que não tem, sabe? Então, aí vão confiando na mentira. Aí vão tudo pro abismo. Que nem chegaram nessa pandemia, né? Chegaram nessa pandemia, foram pegos de calças curtas. Tá? Pega com a boca na botija, como diz o ditado. É pecado. O próprio ministério fica aí todo atônito, não imaginou que isso pudesse acontecer. Não imaginou porque não quiseram imaginar. Sabe? Então, pegaram a mentira e pregaram para o povo a mentira e fizeram o povo confiar na mentira. Aí não imaginou. E se alguém tivesse falado para eles, eles expulsavam, que nem fizeram isso comigo. Tá? Não me deram ouvido, e muitos deles não me deram ouvido. Eu falei com alguns deles, e muitos deles até me expulsaram, zombaram, não sei o quê, papapá. Não acredita, porque essa é a característica do povo, dos infiéis do povo de Deus. Tem aqueles oportunistas que pregam que vai ser tudo benção. E tem um povo que quer ouvir que vai ser tudo benção, sabe? Essa é a característica. Sabe? É um ou dois que não aceita. Sabe? E qual foi a sentença do Ananias? Morreu. No mesmo ano que ele falou, você vê aqui, ó, pelo que diz o Senhor, eis que te lançarei de sobre a face da terra. Este ano morrerás. Morreu no mesmo ano que falou. Tá? Porque o cativeiro ia durar 70 anos. Ele começou a falar mentira, aí o Senhor o matou. Tá? Então os falsos Ananias. Os falsos Ananias tá na congregação do Brasil, tá cheio de falsos Ananias, cheio. Você vê aí no culto online, os falsos Ananias lá em cima. Estão fazendo o povo confiar em mentira. E eles confessando que ninguém imaginou que chegaria a esse ponto. Nem imaginou eles, porque são carnudos, sabe? Que fazem que nem Esaú, que venderam a primogenitura por um prato de lentilha. Eles também pregam por um prato de comida.
pregam só coisa boa para recebido pelas casas, para ser recebido pelo povo. Sabe? Não imaginou eles acham que vão ficar para sempre. Aqui, ó. Aqui, ó. Olha aqui, 7 de Jeremias. A palavra que foi dita a Jeremias pelo Senhor, dizendo: põe-te à porta da casa do Senhor. Que é a casa do Senhor? O templo de Jerusalém, o templo de Salomão. E proclama ali esta palavra. E dizem: ouvi a palavra do Senhor, todos os de Judá, os que entrais por estas portas, para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor Deus: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Aqui é. O Jeremias, que ficava na porta do templo do Salomão, lá em Jerusalém, ele ficava mandando o povo melhorar os caminhos. O que o povo fazia? Entrava para sacrificar, para assistir o culto, e ficava zombando dele. Porque você hoje, o Zejurum, ou puxar saco do ministério hoje, se você tivesse nesse tempo aqui, você daria ouvidos? Daria o quê, pai? Você era mal bajulador do sacerdote lá. Você ia lá bajular o sacerdote lá para comer carne, beber vinho e tomar cachaça, sabe? Você ia ajudar lá na cozinha lá do sumo sacerdote a sacrificar os animais para tomar vinho, comer bolo, doces, contar as ofertas que o povo levava, sabe? Comer carne, tomar vinho, se ungir com o óleo do santuário, a mesma coisa. Assim como o Jeremias aqui sofreu esse desprezo aqui por... Nossa, imagina, o Jeremias fica na porta do templo mandando o povo melhorar os caminhos. Aí chegava lá dentro no sumo sacerdote, o sumo sacerdote só pegava benção, multiplicação. Aí o cara levava lá o sujeito levava lá uma ovelha, aí o sumo sacerdote dizia que Deus ia dar 3. O sujeito levava lá um boi, aí o sumo sacerdote ia dizer que Deus ia dar 4 boi, 2 boi. Aí o sujeito levava lá uma medida de trigo, uma medida de cevada, uma medida de azeite. O sumo sacerdote e o profetão lá pregava que Deus ia multiplicar. Sabe? Assim como é naquele tempo, é hoje também. Sabe? Porque o sujeito que está no templo, que está no púlpito, ele só prega, ele vai pegar sua benção para você. Você vai dar ouvido a Jeremias. Se Jeremias fosse no dia de hoje, você fazia a mesma coisa. Você dizia que ele era um desviado, você dizia que ele quer ter ministério, que perdeu a graça, sabe? O povo é a mesma porcaria. Tá? A mesma porcaria. Sabe? Então Jeremias ficava aqui mandando o povo enviado pelo Senhor para falar para o povo que para melhorar os caminhos, ele era repreendido, zombado. Sabe? É a mesma coisa de hoje. A mesma coisa de hoje. Hoje você fala aí você fala aí que nem eu prego aqui, ou que se eu, que nem eu já falei para algum ministério, eles zombavam de você, rapaz. Eles isolam você, tentam isolar você para você ficar falando sozinho. E você fica falando sozinho mesmo. Como Jeremias aqui, como os profetas sempre falaram sozinhos. Porque quem que vai dar ouvido? Hã? Se o povo só quer ouvir coisa boa. E o ministério, aliás, você já quer ir para o ministério para falar coisa boa, passou a igreja encher, para você ser recebido nas casas, o melhor lugar do sofá ser o seu. Você já quer ir para o ministério para isso. Você vê alguém pregando para melhorar os caminhos? Porque o povo já se acha que são santos. É a mesma coisa de hoje. Imagina se alguém fica hoje Você acha que alguém vai ficar na porta da congregação indígena, mandando o povo melhorar os nossos caminhos? Vão chamar a polícia, rapaz. Vão chamar a polícia. Vão dizer que você está incomodando, perturbando o culto. Sabe? Você fala em off, você fala com... Se você for falar para um ministério particular caseiro, você é expulso. Sabe? Quem é que vai dar ouvido? As pessoas só ouvem com um crachá. Se você tiver um crachá, aí talvez te ouça. Mas é a mesma coisa de hoje. O povo é doido, rapaz. Não é à toa que merece um castigo que merece. Que se lasquem.